Olá a todos e a todas. Eu sou o professor Fábio Carmona, eu sou médico pediatra e sou professor na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E aqui nesse curso eu faço o papel de coordenador pedagógico e também vou conduzir a discussão de alguns casos do módulo de fisiopatologia e fitoterapia na inflamação. Eu sou um homem cis, de pele parda. Eu estou usando óculos, uma camisa azul clara, sento aqui numa cadeira gamer preta, um fundo aqui amadeirado, e é um prazer estar com vocês aqui. Bom, então, pessoal, agora nós vamos discutir o segundo caso desse módulo de fisiopatologia e fitoterapia na inflamação. O nosso roteiro é semelhante ao anterior, nós vamos percorrer a anamnese, antecedentes e medicamentos em uso, alguns dados de exame físico sumário e exames complementares, revisar o diagnóstico do paciente e entrar na principal parte, que é a discussão, né? Para esse caso, quais são os sinais de alerta, a lista de problemas, o plano de cuidado e as sugestões de fitoterápicos. Vamos ver um exemplo de prescrição possível para esse caso e a evolução. Então, o nosso paciente é JMP do sexo masculino, um bebê de 10 meses, pesando 8 quilos. A mãe nos procurou e relatou que o JMP começou a frequentar a creche aos 6 meses de idade e, desde então, ele apresenta episódios recorrentes, repetidos, de infecções respiratórias. Nesses episódios, ele tem febre alta, tosse, sibilância, né, chiado no peito, e ela acaba procurando pronto-socorro e, geralmente, ele recebe uma prescrição de antibiótico e corticoide oral. No momento da consulta, ela relata que ele está com febre há 2 dias, até 39 graus, com coriza hialina, tosse seca e recusa alimentar. De antecedentes, ele não tem nenhuma doença grave, medicamentos em uso, apenas dipirona para febre, com boa resposta. Ao exame físico, nós observamos, né, o bebê em bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, porém febril. A mucosa oral apresentava várias lesões ulceradas pequenas e não havia outras alterações. É bem importante ressaltar aqui que a frequência respiratória estava normal, que não havia sinais de desconforto respiratório, nem comprometimento do estado geral. Os exames complementares traziam um hemograma que tinha leucocitose, mas sem desvio à esquerda. Ele apresentava uma linfocitose. Então, um hemograma característico de uma infecção aguda da via aérea superior. Nesse caso, a presença de lesões ulceradas sugere, né, alguns grupos de vírus, os enterovírus, vírus do tipo Coxsackie. Isso é importante ter em mente, então, que um paciente está bem. Então, qual é o diagnóstico que a gente vai dar para ele? Para o episódio agudo, né, ele está, então, com um episódio de infecção aguda das vias aéreas superiores. Suspeitamos que seja uma infecção viral. Mas o motivo da busca por atendimento são os episódios de infecções recorrentes. E aqui eu vou complementar e dizer que é na criança imunocompetente. Nós vamos explicar um pouquinho melhor isso agora. Porque sempre que eu estou diante de uma criança com infecções recorrentes, deve passar pela minha cabeça a possibilidade de uma imunodeficiência primária. É o primeiro diagnóstico diferencial. Então, quando eu vou pensar nisso, se houver episódios de infecções graves, com patógenos incomuns ou quando não há resposta a antibiótico. Isso não apareceu na nossa história. Um outro diagnóstico diferencial é a síndrome FAPA, né, a febre periódica, estomatite aftosa, faringite e adenite cervical. Não era o caso do nosso paciente, que não havia envolvimento da faringe e não tinha adenite cervical. Sempre entra no diagnóstico diferencial uma doença alérgica como a asma, mas é muito difícil dar um diagnóstico de asma em criança tão pequena. Então, a gente vai dizer que é um lactente sibilante, né? Que ele tem esses episódios de sibilância. Ou um episódio de asma induzido por vírus, e esses episódios são frequentes. Então, pode ser que o nosso paciente tenha asma ou vá ser asmático no futuro, porque não dá para afirmar agora. E o outro diagnóstico é a herpangina, ou estomatites virais, porque ele tem
as úlceras orais. Então, esse aqui é o nosso diagnóstico atual, estomatite viral, mas ele não tem só isso, ele tem as infecções recorrentes. E por que eu estou dizendo que a criança é imunocompetente? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria traz para nós os 10 sinais de alerta para a imunodeficiência primária na infância. Nós vamos revisar agora. Então, olha, 4 ou mais infecções de ouvido no último ano, 2 ou mais sinusites graves no último ano, uso de antibióticos por 2 meses ou mais com pouco efeito, 2 ou mais pneumonias no último ano, dificuldade para ganhar peso ou crescer normalmente, abscessos recorrentes, estomatite ou candidíase oral cutânea por mais de 2 meses, necessidade de antibiótico endovenoso para combater uma infecção, 2 ou mais infecções sistêmicas, incluindo sepse, e história familiar de imunodeficiência primária. Então, se algum desses sinais de alerta estiver presente, nós vamos suspeitar de imunodeficiência primária e encaminhar esse paciente com urgência para um imunologista pediátrico ou, na ausência dele, para um pediatra. Mas o nosso paciente não tinha esses sinais. Então, é por isso que eu digo, né, que, a princípio, ele tem infecções recorrentes na criança imunocompetente. Então, agora você pode fazer uma pausa no vídeo e pensar se essa criança tem outros sinais de alerta para encaminhamento e qual é a lista de problemas que nós precisamos abordar. Bom, quais seriam outros sinais de alerta? A presença de infecções graves ou invasivas, que a gente já discutiu lá, né? Uma pneumonia complicada, sepse, otimelite, meningite. Mais de 8 episódios de otite média em um ano, 2 pneumonias no ano, infecções incomuns, por exemplo, pneumocistose, alteração do crescimento e do desenvolvimento, uso repetido de antibióticos e presença dos sinais de imunodeficiência, candidíase, diarreia crônica, abscessos. Então, nosso paciente não tem sinais de alerta. Então, posso prosseguir para fazer uma proposta fitoterápica para ele. A minha lista de problemas é essa aqui, ó. As infecções recorrentes, eu interrogo se elas têm etiologia viral, que é o que eu acho mais provável, ou bacterianas, que talvez nem todos os episódios que ele tenha tido tenham sido bacterianos, embora ele tenha tomado antibiótico na maioria delas. E um problema grave aqui é o uso repetido de corticosteroides, que pode ter consequências deletérias a longo prazo. Então, agora você vai pausar novamente o vídeo e vai pensar qual seria o seu plano de cuidados para essa criança. Poderia ser proposta uma intervenção fitoterápica. Bom, as nossas metas terapêuticas poderiam incluir reduzir a frequência e a gravidade dessas infecções. E como que a gente faz isso, né? A gente vai chegar lá. Mas nós podemos estimular a adoção de medidas de higiene, né? Adoção do álcool gel, lavagem das mãos, principalmente em casa, mas na creche isso é muito difícil de controlar, né? Mas dá para a gente conversar lá, se daria para adotar uma política um pouco mais rígida de crianças doentes não serem levadas até a creche, por exemplo. A gente viu bastante isso acontecer na época da pandemia. Evitar o uso desnecessário de antibióticos e corticosteroides. Isso depende menos da mãe, depende mais da equipe médica que atende no pronto-socorro. Então, a gente vai orientar para a mãe só procurar o pronto-socorro se realmente for necessário e, se possível, ela procurar um lugar onde tenha o pediatra. Nós podemos tentar melhorar a imunidade da criança a partir de estratégias nutricionais e ambientais. Algumas das ambientais eu já falei para você, mas também poderia incluir brincar mais ao ar livre, ter contato com a natureza, tudo isso aumenta a imunidade. E, nutricionalmente, ter uma alimentação de qualidade, que seja reduzida em ultraprocessados e que seja diversificada de vegetais, frutas, legumes e verduras. Monitorar o crescimento e desenvolvimento da criança, isso o pediatra sempre vai fazer, e tentar prevenir complicações, principalmente relacionadas ao uso desnecessário de corticosteroide. Então, nós poderíamos explicar para a mãe que é comum lactentes que frequentam a creche terem essas infecções recorrentes, geralmente elas são virais, mas o que não é legal aqui é ele estar usando antibióticos e corticoides, não por opção dela, mas que ela nunca deve automedicar com antibiótico e corticosteroide. Aí, procurar sempre o pediatra, preferencialmente. Reforçar as medidas de prevenção, né, higiene, evitar o contato com crianças doentes. A amamentação, ela
se ela, a gente não mencionou, mas se ela estivesse ainda amamentando no peito, que ela continuasse, que isso é bom, e incentivar a vacinação completa da criança, incluindo influenza e pneumococo. Entre as medidas não farmacológicas, nós poderíamos falar sobre a alimentação, verificar se a ingestão de ferro, zinco e vitamina D estão adequadas. Essa criança deve estar recebendo ou deveria estar recebendo a suplementação de vitamina D, pela recomendação do Ministério da Saúde. Redução do estresse oxidativo, evitar a exposição a poluentes domésticos, né? Cigarro, aerossóis em geral, poeira. E sempre manter a criança bem hidratada para alívio dos sintomas que são tosse. Nós poderíamos solicitar alguns exames, pedir um hemograma completo, por exemplo, para ver a contagem de glóbulos brancos, o diferencial, mas ela já tinha um recente que não tinha problema. Poderíamos, se eu achar que a dieta está inadequada, ou se eu achar que há um fator de risco para anemia ferropriva ou para deficiência de vitamina D, solicitar essas dosagens. No caso, agudamente, eu poderia pedir uma sorologia para alguns vírus, né? Epstein-Barr, citomegalo, herpes, mas geralmente a etiologia são os enterovírus, nessa faixa etária, e, em caso de suspeita da imunodeficiência primária, poderia iniciar a investigação solicitando dosagem de imunoglobulinas, né, A, G e M, para iniciar. E poderia fazer essa dosagem enquanto aguarda, por exemplo, a consulta com um especialista. Encaminhar para o pediatra, se esses episódios recorrentes persistirem, mesmo após a nossa proposta aqui, e que quando eles têm impacto na qualidade de vida, o imunologista pediátrico, se houver critérios sugerindo imunodeficiência, e o odontopediatra ou estomatologista, se essas úlceras orais estiverem com difícil cicatrização. Não era o caso do nosso paciente aqui. Então, o tratamento tópico das úlceras orais poderia ser feito com várias espécies de fitoterápicos. Aqui eu listei a maioria que foi estudada nesse nosso módulo, a Monteverde, a espinheira santa, o guaco, o plantago, né, que é a tanchagem, a camomila, a calêndula, a liporiganoides, que é o alecrim-pimenta, a melaleuca, tem as opções da punica, né, que é a romã, a malva, silvestres, mas classicamente em criança nós usamos calêndula, camomila e guaco. Geralmente são essas as espécies mais comumente usadas em crianças. Tá? E nós podemos propor um tratamento oral imunoestimulante. As espécies que a gente poderia considerar são a Crioclinis satyrioides, é a macela, a Equinácea purpúrea, que é a nossa equinácea, Pelargônia ostidoides, o girano africano. Uma possibilidade é essa Atalea vitrivir, né, ou Orbignia oleífera, que é o babaçu, Citrus aurantium, é a laranja amarga, Plectranthus barbatus, que é o boldo nacional. Todas essas espécies têm ação imunoestimulante, mas as mais comumente usadas em crianças são a Crioclina, Equinácea e Pelargônia. Então, essas três estariam, talvez, entre na nossa lista, assim, mais possíveis de se usar nessa faixa etária. Tá? Se eu pensar que essa criança também tem um componente alérgico, que a gente considerou no nosso diagnóstico diferencial, né, a Criocline é uma planta que vai ajudar, a Equinácea vai ajudar, a camomila vai ajudar, mas a gente pode pensar em algumas, por exemplo, os sambucos, que é o sabugueiro, a própria cúrcuma, Aquileia millefolium, que é mil folhas, mais comumente usadas em crianças, aqui são a Crioclina, Equinácea, sambucos e a camomila. Tá? Mas talvez, num primeiro momento, eu não precise atacar diretamente a alergia, porque se eu escolher uma dessas plantas aqui, eu já vou estar dando esse efeito como um bônus, vamos dizer assim, da terapia. Tá? Então, se você está em dúvida quais são as melhores formas farmacêuticas, quais são as dosagens recomendadas, eu sugiro que você volte lá nos slides ou na apostila que trata dessas espécies. Nesse caso, qual seria provavelmente a minha receita? Então, seria assim, ó, uso oral, eu escolhi a Equinácea purpúrea, então aqui o nome científico, nome popular, parte da planta utilizada, raiz, né? Forma farmacêutica, extrato fluido. Sempre que for possível, informe a RDE, razão, droga, extrato. Aqui é uma RDE de 1:1, que é característica do extrato fluido. Quantidade suficiente para o tratamento. Nosso amigo colega farmacêutico vai calcular isso para nós. E eu sugeri dar uma gota
com água uma vez por dia durante 3 meses. Se nós formos recordar, a dose de extrato fluido para criança geralmente é 1 gota para cada 10 quilos por dia. Então, nosso paciente tinha 8 quilos, daria para dar, então, 1 gota, tá? Uma vez por dia. E 3 meses seria o tempo máximo de utilização dessa espécie aqui nessa procura. Vocês vão olhar lá. E o que a gente propôs? Micânia levigata, que é o guaco, um extrato aquoso a 10%, RD 1:10, feito com as folhas do guaco, e a gente iria pedir para a mãe diluir 1:10, ou seja, uma parte desse extrato com 9 partes de água, e ela pode borrifar, comprar um borrifador, ou aplicar nas lesões orais com auxílio de uma gaze, sempre de maneira bem delicada, 3 vezes por dia, por 30 dias. Ok? E o que aconteceu com esse caso? Teve uma excelente resposta. Houve uma redução da frequência e da gravidade dessas infecções, que eram virais mesmo. Não precisou mais procurar o pronto-socorro, não recebeu mais receita de antibiótico e corticoide, e seguimos acompanhando. Sempre a gente foi alternando equinácea com sambucos. Uma época usava equinácea, uma época usava sambucos, por via oral, né? E o tratamento tópico quando necessário, mas isso foi se tornando cada vez menos frequente. Então, essa foi uma possível prescrição, mas poderia ter outras soluções. Eu poderia ter usado um extrato fluido ou uma tintura de acreoclino saturioides, com certeza. Poderia ter usado camomila? Poderia ter usado. E o tratamento tópico poderia ter sido feito com camomila ou com calêndula? Com certeza. Tá bom? E aí, o importante é a gente reavaliar o paciente para ver se teve uma boa resposta ou não. Então, isso encerra a apresentação desse caso. Se vocês tiverem perguntas ou quiserem fazer comentários, escrevam lá no fórum da plataforma do nosso curso. E até a próxima.